Fala galera, beleza? Hoje eu vou gravar mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai falar sobre como investir com pouco dinheiro em 2026, tá? Esse é um tema que gera muita confusão, porque existe uma ideia muito forte na cabeça da maioria das pessoas de que investir é coisa para quem tem muito dinheiro. Investir é coisa de gente rica, né? É o que a maioria das pessoas fala. Parece que no imaginário de muita gente, o investimento é sempre alguém que tem muito dinheiro, que já tem muito patrimônio, que está em outro patamar financeiro, não alguém que está começando. Quem tem muito dinheiro sobrando no mês, sabe aquele cara que está andando de navio, cara que mora numa mansão. Investimento é para esse cara e não para mim. É o que passa pela cabeça e pela imaginação da galera. Mas isso não é uma verdade, tá? O investimento não é só para ele, é para todo mundo, é uma coisa super democrática. E esse já é o primeiro erro para quem quer começar a investir agora em 2026, para você ter uma fonte de renda vinda aí dos investimentos. Hoje é totalmente possível você começar a investir com pouco dinheiro. E mais do que isso, é possível começar com muito pouco, tá? Montar uma carteira organizada, diversificada, dentro do que faz sentido para o seu momento e construir o resultado que seria o seu patrimônio ao longo do tempo. A proposta desse vídeo é justamente essa, é mostrar para você como investir com pouco dinheiro em 2026 de um jeito inteligente, sem fantasia, sem promessas absurdas e sem cair nessa armadilha de achar que você vai começar com muito dinheiro e se você não começar com muito dinheiro nem vale a pena começar, porque vale, e vale muito, tá? Só que antes de entrar nos investimentos em si, eu preciso falar sobre uma coisa muito importante que vai mudar completamente a perspectiva de quem está vendo esse vídeo aqui. Quando a gente fala no Brasil, a realidade financeira da média do Brasil é muito fraca, tá? Muita gente não está pensando em investir porque simplesmente está vivendo e sobrevivendo em relação ao que ganha. É muito difícil pagar as contas, reorganizar a dívida, sair do atraso, respirar um pouco. Então, isso significa que se você consegue separar qualquer valor para investir, qualquer valor mesmo, tipo R$5, R$10, R$50 por mês, você está numa posição já bem melhor do que a maioria das pessoas no Brasil. E eu não estou falando isso para te fazer sentir superior a ninguém ou melhor do que ninguém. Eu estou falando isso para mostrar para você que muitas vezes o que separa quem investe de quem não investe não é exatamente o dinheiro, é o conhecimento, a decisão e o comportamento. Tem gente que acha que só vai começar a investir quando tiver 20 mil, 30 mil, 40 mil. Enquanto esse dinheiro não chega, não faz nada e não faz nenhum sentido começar com pouco. Só que esse pensamento é muito perigoso, porque ele cria uma espera eterna e quem fica sempre esperando o momento certo acaba sempre ficando parado e não botando dinheiro para trabalhar para você. Então a primeira mudança mental que você precisa fazer é essa. Investir não é uma atividade restrita para quem tem muito dinheiro. Investir é um processo. E esse processo pode começar pequeno. A segunda coisa importante de entender é que investimento funciona em percentual. E isso parece simples, mas tem muita gente que não absorveu isso de verdade. Quando você olha para o investimento e vê que ele rendeu 10, 12, 15%, esse percentual vale para qualquer tamanho de patrimônio. A lógica é uma coisa muito simples. O que muda é o valor absoluto. É exatamente por isso que muita gente se desanima, porque ela pensa assim, pô, se eu investir só R$200 por mês, ou só R$300, ou só R$100, quanto isso vai me render? Vai render pouco. Vai render pouco. Mas o valor nominal no começo vai render pouco. Só que essa não é a forma certa de enxergar. Se você investe R$100 por mês, ou 150, R$200 que seja, o que você está construindo não é só um saldo. Você está construindo um hábito, uma disciplina, uma trajetória e o tempo de mercado que vai ser suficiente para você criar esse hábito ao longo do tempo. Isso faz muita diferença ao longo tempo, tá? Vamos pensar de uma forma simples. Suponha que uma pessoa vai investir R$200 por mês. Muita gente vai olhar para isso e vai falar que não vale a pena. Mas R$200 por mês, com constância, já mudam completamente a relação dessa pessoa com o dinheiro. Ela deixa de ser alguém que só consome e passa a ser alguém que acumula patrimônio. E essa mudança de postura é muito mais poderosa do que parece. Agora, é claro que se você comparar R$200 com quem investe 2 mil, 5 mil ou 10 mil reais, é óbvio que o valor final não vai ser o mesmo. Mas a lógica continua sendo exatamente igual. A dor
de investir existe em qualquer faixa de renda. Quem investe 25% do salário sem tirar o mesmo peso, independente de quem ganha 2, 5, 20, 100 ou 1 milhão por mês. E aqui que entra um conceito que eu acho que é muito importante e que pouca gente leva realmente isso a sério. O percentual de esforço. Porque no final das contas, o que pesa não é o número absoluto, o que pesa é a fração da renda que você separa para construir o teu patrimônio, sabe? Se uma pessoa ganha 5 mil e investe 25%, aquilo ali é muito, né? Se outra pessoa ganha 25 e também investe 25%, aquilo ali é um pouco mais dinheiro, certo? Mas o esforço é proporcional, é parecido para as duas pessoas, porque elas estão abrindo mão de 25% da renda delas para investir, que é um dinheiro que elas deixam de gastar ali no curto prazo. Por isso, a comparação entre valores absolutos muitas vezes atrapalha mais do que ajuda. O que você precisa observar é que você está construindo patrimônio de forma consistente dentro de uma realidade. Eu gosto muito da referência dos 25%. Não como uma regra fixa, sabe? Para todo mundo. Não, você tem que guardar 25%. Mas como uma meta forte para quem já consegue. Se você conseguir investir 25% da sua renda por um longo período de tempo, você acelera muito sua construção de patrimônio. Isso porque a cada 4 anos, você terá investido o equivalente ao ano inteiro da sua renda. E quando você junta isso com juros sobre juros, que são os famosos juros compostos, e com o tempo, o jogo muda completamente. Agora, claro, eu sei que a realidade da maioria das pessoas não é simples. Quem ganha pouco muitas vezes não consegue chegar nem perto disso. O custo de vida está muito alto, aluguel está alto, supermercado está alto. Isso tudo vai pesar, é lógico. Então não estou falando aqui de teoria desconectada da vida real. Não é isso. O ponto é, se você consegue investir, mesmo que seja pouco, já vale a pena. E se você consegue aumentar isso ao longo do tempo, melhor ainda mais. Porque construir patrimônio não é um grande movimento de uma única vez. É repetição por muitos anos. Isso nos leva a uma parte muito importante desse assunto, os juros compostos. Todo mundo já ouviu falar que os juros compostos, mas pouca gente realmente sabe o peso disso na prática. Porque no começo tudo parece pequeno, o crescimento parece lento, o resultado parece um pouco sem graça. E esse é um dos maiores desafios para quem começa. No início, investir pode parecer desmotivador, justamente porque o retorno parece demais e muito pequeno em relação ao esforço. A pessoa olha para o valor e pensa, nossa, tudo isso para render isso? Só que esse raciocínio ignora completamente o que faz o tempo. No começo, os aportes pesam mais do que os rendimentos. Depois, os rendimentos começam a ganhar mais relevância. E mais para frente, chega um momento em que o patrimônio começa a trabalhar com muito mais força do que os aportes mensais. E aí é que o jogo muda 100%. Só que para chegar nessa fase, você precisa suportar a fase inicial. E essa fase inicial costuma ser chata mesmo. Não é uma coisa legal, não é nada emocionante. Você olha e vê que no fim do dia é só repetição, é disciplina mesmo. Você todo mês tem que fazer exatamente a mesma coisa. Só que é fazer o básico durante muito tempo que vai fazer você chegar lá. E quem consegue fazer isso geralmente sai muito na frente. Agora, junto com os juros compostos, existe uma outra dimensão dos investimentos que quase ninguém ensina direito no começo. A dimensão emocional da coisa. Porque investir não é sobre matemática. Investir também mexe com arrependimento, ansiedade, comparação, frustração, ego. Imagina que você investe com pouco em um único ativo e ele sobe muito. O senso comum diz que você vai ficar feliz, mas muitas vezes o que acontece é o contrário, você fica frustrado. Você pensa, pô, deveria ter colocado mais nesse investimento, que deveria ter começado antes, que deveria ter arriscado mais. Isso é muito comum. A pessoa acerta e mesmo assim sofre. Por quê? Porque ela começa a comparar o que ela ganhou com o que ela poderia ter ganho. Só que esse pensamento é uma armadilha, porque ele sempre ignora a realidade de que você tinha naquele momento. Se você não colocou mais dinheiro, provavelmente é porque não dava, ou porque você preferiu outra prioridade. E tá tudo certo, não tem nada errado. A vida também, ela acontece no presente. Não adianta achar que você poderia ter tomado uma decisão que fosse diferente da decisão que você tomou no passado, tá certo? Então existe uma regra que é muito importante aqui. Pare de olhar para o passado como uma prova que você deveria ter sido perfeito. Você não precisa de perfeição, você precisa de trajetória. E quando a gente fala sobre investir com pouco dinheiro, essa visão ainda é mais importante, porque quem está começando com pouco não pode deixar se dominado por essa comparação. Senão a pessoa simplesmente vai desistir. Você vai acabar desistindo se você se comparar. Agora vamos entrar na parte prática do investimento em si.
Se eu perguntar hoje a maioria das pessoas que gostaria de investir, dificilmente alguém vai responder: quero começar de uma forma conservadora, colocar meu dinheiro numa estrutura simples e previsível. Quase ninguém vai falar isso. A maior parte das pessoas quer começar pelo que é mais chamativo. Quer bolsa, quer investir em Bitcoin, quer investir de forma internacional, quer investir em investimentos mais sofisticados. Ninguém quer o caminho aparentemente mais chato. O problema é que o caminho mais chato, muitas vezes, é exatamente o caminho que você deveria começar. E aqui eu vou te passar uma visão que talvez vá contra ao que você vê um pouco aí na internet. Quanto mais simples, melhor os retornos que você vai ter nos investimentos. Só que esse raciocínio geralmente leva ao erro. Quem tem pouco dinheiro não pode se dar ao luxo de começar perdendo muito, porque uma perda forte no começo não é só financeira, ela é psicológica. Ela afasta a pessoa do mercado e ela vai gerar uma frustração. Ela vai fazer a pessoa ver que o investimento ali não funciona para ela. Então, se você está começando com pouco, o seu objetivo não deveria ser maximizar 100% os retornos. O seu objetivo deveria ser construir uma permanência. Você tem que ficar vivo no jogo. E essa é a parte mais importante. Porque no final do jogo, fica e ganha o jogo quem consegue continuar no jogo. E olha, para isso, existe uma forma prática para você começar. O melhor lugar para começar sempre costuma ser a renda fixa. A renda fixa, para quem nunca investiu e está começando com valores pequenos, não sabe bem como funciona o mercado, a renda fixa é o ambiente ideal para você criar essa base. Por quê? Porque ela te dá previsibilidade, ela te dá a sensação de progresso, ela te dá menos volatilidade. Isso ajuda muito na construção da sua própria confiança, principalmente aí no começo, quando você está investindo. Você vê o dinheiro subindo, você entende como funciona o rendimento, você não leva um susto com a queda mais abrupta do teu patrimônio e seu psicológico fica mais estável. Isso vale muito no início. Dentro da renda fixa, você pode começar com instrumentos simples. Existe o Tesouro Selic Simples, que é um título público federal. Existe CDBs de bons emissores, né, que são dívidas de bancos. Existem as LCIs, LCAs, em alguns casos, dependendo da liquidez da taxa, talvez seja importante para você. E o importante é começar por algo que você entenda e você não coloque todo o risco de uma forma desnecessária. O grande erro aqui é querer inventar a moda cedo demais. Se você está começando com pouco dinheiro, não faz sentido sair quebrando em 1000 classes diferentes o teu investimento. Não faz sentido ter ouro, ações brasileiras, ações americanas, fundo imobiliário, Bitcoin, renda fixa, dólar e mais uma meia dúzia de coisas ao mesmo tempo. Sendo que você ainda não construiu a base, sabe? Isso não é diversificação inteligente. Isso muitas vezes é só uma bagunça. Muitas vezes a gente usa a palavra diversificação como se ela fosse ou significasse você distribuir teu dinheiro em vários lugares, mas não é isso. A diversificação de verdade é uma organização, é a construção de carteira com um propósito. E propósito depende do tamanho do patrimônio e do momento que você está vivendo na tua vida. Se você tem 200, 500, 1000, 2000 reais, o foco principal não precisa ser ter todas as classes de ativos disponíveis no mundo. O foco principal precisa ser não deixar o dinheiro parado para você começar de forma segura. Agora, em algum momento isso vai mudar. Depois que você construiu a primeira base, aí sim faz sentido começar a diversificar mais. Na minha visão, a partir do momento em que você já acumulou um valor um pouco mais relevante, aí você pode começar a abrir mais a carteira. Não precisa fazer isso de forma apressada. Vai fazendo, vai sentindo como funciona e vai incluindo as classes novas de ativos na carteira. E aí entram as ações, fundos imobiliários, eventualmente investimentos internacionais. E para quem entende um pouco mais e vai entendendo como funciona essa parte de risco com uma pequena parte da carteira. Mas presta atenção, a ordem primeiro para você construir a base e depois você expande. O problema da maioria é querer fazer o contrário. Agora chega a hora de sair da renda fixa pura e começar a diversificar. Outra armadilha que parece para as pessoas quererem comprar aquilo que subiu recentemente. As ações subiram muito, aí a pessoa vai lá e quer comprar aquelas ações. Bitcoin disparou, elas vão lá e compram tudo de Bitcoin. Se o dólar está mais alto, eles querem comprar dólar. Se o ouro está em evidência, querem comprar ouro. É tipo procurar o investimento da moda. Se ele subiu, logo deve ser bom, vou comprar ele. Só que essa regra, ela não é bem assim que funciona no mercado de valores. O fato de algo estar subindo não significa que aquilo é melhor para ser um momento de entrada para você. E pior, muitas vezes o investidor iniciante ele entra justamente no final do movimento, quando a simetria já diminuiu, o risco da frustração vai só acabar com aquele investimento.
Então, quando você começa a diversificar, a lógica não deve ser o que mais subiu, a lógica deve ser quais ativos fazem mais sentido para esse momento da minha vida de acordo com a carteira que eu tenho. E aqui entra um ponto muito importante, qualidade sempre vai importar. Se você for investir em ações, por exemplo, faz muito sentido começar por empresas grandes, lucrativas, resilientes, com uma gestão boa, com histórico, com uma relevância de mercado, empresas que têm mais chance de continuar sendo importantes no futuro. Isso não significa que grandes empresas nunca vão cair, elas caem, isso vai acontecer. E elas vão cair bastante, inclusive, mas a probabilidade da recuperação tende a ser muito maior do que empresas pequenas que são problemáticas e que têm dívidas, por exemplo. Esse ponto é essencial para quem está começando, porque a ideia não é encontrar o próximo foguete que vai fazer seu patrimônio sair de 1.000 para 2.000. A ideia é sobreviver a esses ciclos que vão acontecer dentro do mercado, ciclos de queda, de alta, de lateralidade e assim por diante. E quem escolhe bons ativos geralmente cai menos quando o mercado aperta. Agora, se você quiser acessar o mercado sem escolher empresa por empresa, aí as ETFs são uma ótima porta de entrada, porque elas simplificam bastante a vida. Você compra um conjunto de ativos, reduz o risco e evita cometer alguns grandes erros de concentração. Isso pode valer tanto para ações brasileiras quanto mais para frente quando você for para o mercado internacional. Aqui eu faria uma ressalva importante. Se você está com pouco dinheiro, eu não vejo motivo para você correr para o exterior cedo demais. Muita gente fala disso hoje como se fosse uma coisa obrigatória, como se fosse a primeira coisa que você deveria fazer. Mas eu penso que para quem está começando, pode deixar isso para um segundo momento. Se você ainda não construiu uma sua base sólida dentro da tua economia nacional, não faz muito sentido você pegar parte do teu patrimônio e dividir em outras geografias. Porque você vai acabar pagando spread, pagando manutenção de conta e vai aumentar a complexidade de você controlar isso. Agora, você precisa fazer uma escolha que seja consolidada. Depois você internacionaliza o patrimônio. Na minha concepção, o investimento internacional é muito importante, mas ele só faz sentido para quem já construiu um certo patrimônio e quer diversificar para realmente diminuir um pouco do risco. Antes disso, dá para fazer muita coisa boa dentro do Brasil sem complicar a vida de vocês. O mesmo vale para o ouro. Tem gente que quer colocar ouro na carteira porque viu que o ouro protege e que em momentos de crise o ouro sobe e que ele é uma reserva de valor. Isso tudo é uma verdade. Existem realmente fundamentos que justificam isso. Agora, você tem que entender se faz sentido para o momento que você está vivendo. Se você tem pouco dinheiro, qual é exatamente o papel do ouro na carteira? O que ele está protegendo? Qual é o risco real que ele está neutralizando com um patrimônio ainda muito pequeno? Muita gente incorpora esses conceitos e tenta deixar a coisa sofisticada demais antes da hora. E é por isso que muita gente parece inteligente, mas essa carteira acaba não sendo tão eficiente no longo prazo. Então, para quem está começando com pouco, eu continuo acreditando que a melhor direção é tornar aquelas coisas mais simples. Agora vamos falar um pouco de criptomoeda. A lógica aqui é parecida. Se você quer exposição, ela precisa ser pequena, muito pequena. E depois você, quando já tem uma base mais sólida, vai multiplicando isso. Porque a cripto é um ativo de muita volatilidade. Você pode pegar momentos espetaculares de alta, mas também pode pegar quedas violentas. E quem entra sem estrutura emocional geralmente não vai suportar e vai vender lá embaixo. Então, se você quiser investir com pouco, tudo bem, mas é um pouquinho mesmo. O que eu aconselho é assim, geralmente você ter no máximo 3% da carteira em criptomoedas. No começo, o teu objetivo não é parecer sofisticado, é construir uma trajetória saudável. E aqui está uma síntese muito importante de tudo aquilo que eu estou falando nesse vídeo. Investimento com pouco dinheiro não precisa de genialidade. Você precisa sobreviver, constância e boas decisões. Isso é o básico, tá? Depois que você já tiver um pouco mais de experiência, aí sim você vai começar a diversificar um pouco mais. Porque o maior erro não é começar de forma simples. O maior erro é deixar o dinheiro parado lá e você perdendo dinheiro para a inflação. Você sente isso quando você olha para o preço das coisas ao longo dos anos. O supermercado vai ficando mais caro, o aluguel também, combustível, tudo vai ficando mais caro. E se o seu dinheiro não está rendendo, ele vai comprando cada vez menos coisas. A segunda missão é criar essa consistência. A terceira é ir melhorando a carteira aos poucos. Só depois disso faz sentido pensar em refinanciamentos mais sofisticados, em comprar investimentos internacionais e ter uma carteira de certa forma mais eficiente. Se você está começando com pouco dinheiro, principalmente em 2026, começa pela renda fixa. Use esse início para criar um hábito, segurança e entendimento.
Não tenta montar uma carteira complexa cedo demais, quando você quer acumular um valor maior. Tenta achar aquilo que funciona para você. Não precisa ser uma coisa absurda. Aquilo que funciona para você vai funcionar ao longo dos anos. O segredo, a maior parte do tempo, é fazer o básico bem feito. É isso mesmo. Não tem nada de emocionante. É começar de um jeito simples. Você vai começar ali por grandes empresas, vai comprar ETFs. Se você quiser internacionalizar, você vai comprar um pouquinho lá na frente também. Mas você nunca pode perder de vista a ordem. Básico primeiro, depois você expande. Isso é muito importante. Por quê? Porque o mercado ele vai cair em algum momento. E a diferença está na qualidade dos ativos que você escolheu. Não existe um atalho mágico, não existe fórmula secreta, não existe nada. Existe disciplina e acompanhamento. E na medida que você vai ganhando experiência e tempo, você vai melhorando a carteira de investimentos. Tá? Não significa que você precisa ter muita experiência para ir melhorando. Não, na medida que o tempo vai passando, você vai melhorando. Tá? Então, isso é o principal. Começa com a renda fixa, depois monta a tua posição de fundos imobiliários, depois você pode ir para as ações, compra um pouco de ETF e no final lá depois você compra um pouco de investimento internacional. Se você for disciplinado, constante, é muito simples se você construir uma boa carteira, principalmente para você que está começando no mercado de investimentos, e ter uma boa rentabilidade para lá no futuro você ter uma renda que vai pagar o teu custo de vida e ter uma vida muito mais tranquila com recursos, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal e a gente se encontra na próxima. Até a próxima. Tchau!